Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 8. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, a lição vai falando valores conflitantes. A lição pede para a gente ler Josué, capítulo 9, verso 1 ao 20. E pede para a gente ver as semelhanças entre as duas histórias, de Raabe e os Gibeonitas, né? A história de Raabe nós já sabemos e conhecemos também, que Raabe era uma prostituta, né? Josué havia mandado os espias para lá, ela protegeu eles, guardou eles, mentiu, né? Quando escondeu eles e os soldados foram ali, ela disse que eles já tinham saído dali para preservar a vida daqueles espias, orientou eles como eles deveriam sair dali, né? E fez ali uma aliança com eles, né? Assim como ela teve bondade e misericórdia com eles, né? Que eles pudessem também ter misericórdia e bondade com ela e com a sua família, preservando assim a sua família quando eles tomassem ali Jericó e matassem todas as pessoas que eles tivessem, que a família dela fosse preservada. Então eles fizeram uma aliança, ela deveria colocar ali um pano ali vermelho ali, para quando eles fossem tomar a cidade, a sua família e ela não fossem mortos, né? E eles também não poderiam sair de casa, não é isso? Ela também havia ouvido falar desse Deus, né? Sobre o que o Deus tinha feito com o povo na libertação lá do cativeiro egípcio, na perseguição de que Faraó e seu exército foi atrás do povo, de como o Deus deles, né, o Deus de Israel, havia aniquilado todo o exército de Faraó e o próprio Faraó. Então, mediante disso, ela resolveu, né, fazer essa aliança com o Deus de Israel, né, com o povo de Israel, com o Deus de Israel, para preservar a sua vida, a vida da sua família, não é isso? Nós vimos aí como a graça de Deus alcançou ela, mediante uma situação não aprovada por Deus, como nós falamos. Ela mentiu a respeito dos espias, que eles não estavam ali, e Deus não aprova essa situação aí, essa mentira, não é isso? Porque é mentira do inimigo. Mas Deus viu nela, né, uma centelha de fé, e a sua graça a alcançou, né? E através dessa aliança que ela fez, ela e toda a sua família foram salvas. Já a história relatada dos Gibeonitas, né, eles também ouviu falar aí da libertação do povo do Egito, assim como também da vitória sobre Og e Seom, e eles resolveram, né, contar também ali uma mentira para poder fazer ali uma aliança com o Deus de Israel, não é isso? E se fingiram aí ser embaixadores de um país estrangeiro, vinham de um lugar bem distante, mas na verdade estavam vindo ali de perto, né? E aí eles, com esse discurso aí surpreendente, semelhante aí ao de Raabe, reconheceram aí o poder de Deus, de Israel, né? Admitindo o sucesso de Israel, não era simplesmente um feito humano. Deus realmente livrou o povo de Israel, né, nessas situações aí da libertação do Egito, da vitória que obtiveram sobre Og e Seom, mas em contraste com os outros cananeus, né, eles não se rebelaram aí contra o plano de Deus de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações diante de Israel. Ou seja, eles não se juntaram aos outros cananeus para guerrear contra o exército de Israel, mas eles reconheceram, né, e admitiram em seguir esse Deus. E para isso, eles contaram uma mentira, que estavam vindo de um lugar bem distante. Josué, naquele momento, ao ouvir essa história, também, né, deveria ter consultado a vontade de Deus, né,
para inventar esse engano aí dos gibeonitas. Infelizmente, depois, mais tarde, ele ficou sabendo dessa mentira, mas não pôde fazer nada porque já tinha feito uma aliança de juramento e nada poderiam fazer com aquele povo, né? Isso nos remete a mim, a você, assim como um líder cristão ou qualquer um de nós como cristão, devemos o quê? Buscar a vontade de Deus para aquela situação, para que possamos tomar a decisão certa e não a decisão errada. Lá em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 4, diz: Disse Josafá ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então Josafá aqui preocupado em saber se a decisão que eles deveriam tomar naquele momento seria a decisão mais acertada. Pediu para que o rei pudesse consultar aí a palavra de Deus, pudesse consultar o Senhor. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, olha o que a palavra de Deus diz. Tu, meu filho Salomão, pai falando para Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ou seja, Deus falando para Salomão para que ele reconheça o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará se achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então essa palavra serve para mim e para você também. Nós devemos buscar, a conhecer ao Deus, a esse Deus, servi-lo de todo o coração íntegro, de um coração íntegro e de alma voluntária, porque ele esquadrinha, ao nosso coração e todos os desígnios dos nossos pensamentos. E se nós o buscarmos, vamos achá-lo. Mas se rejeitarmos, se nós deixarmos ele vai nos rejeitar para sempre. Então, não sei qual é a decisão que você precisa tomar hoje, ou qual é a decisão que você vai tomar mais lá na frente. Mas busque tomar a decisão em buscar essa decisão, a orientação de Deus na palavra de Deus, para ver se a decisão que você vai tomar é a decisão mais assertiva. Josué não tomou essa decisão como líder e acabou tomando uma decisão errada naquele momento, não é isso? Então nós, como cristãos, devemos buscar a vontade de Deus para qualquer decisão que viermos a tomar. Essa fica a lição para mim e para você, para que possamos buscar a decisão do Senhor em nossa vida, seguir a sua vontade e não a nossa vontade. Que Deus te abençoe e te dê uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.